E aí, galera, beleza? Bem-vindo aí mais um História Indica. E a indicação de hoje será justamente a terceira temporada de Dark. Indicações. Bem, galera, estou aqui novamente para indicar a série Dark do Netflix. O Historizado Company já havia feito uma indicação, sobre a primeira e a segunda temporada. Alguns símbolos nós comentamos, algumas coisas. Vimos que ela explorava bastante os símbolos alquímicos, vimos que ela explorava bastante as questões da ciência da física relacionada, à teoria da relatividade de Einstein, pensamentos filosóficos de Nietzsche e Schopenhauer, Na terceira temporada, Schopenhauer entra também como seus pensamentos do querer, A questão que você quer na sua vida, no seu futuro, no seu caminhar, na sua infância, na sua adolescência, juventude, velhice, E trabalha bastante também com as concepções bíblicas, com a questão da cristandade. A gente percebe, então, ali na terceira temporada, sem falar muito da terceira temporada, que a minha intenção aqui não é passar ela, indico a vocês para assistirem, é isso que eu quero, Então, diferente da primeira e da segunda que já estavam lá, que eu acabei comentando sobre elas, indicando, falando alguns spoilers, para vocês, aqui eu quero evitar. Mas não resta dúvida que algumas coisas serão inevitáveis. Contudo, é importante notar que a série ela é uma série de extrema inteligência, de extremo estudo profundo em várias áreas, não só na religião cristã, como também na área da psicologia, na área da biologia, na área da física e da química, além da filosofia. Ela trabalha com a concepção, na terceira temporada, de Adão e Eva. Como todo mundo sabe, o Jonas vai se tornar o Adam, justamente a Marta se tornando a Eva. E nós teremos dois mundos. A triqueta, ela traz a ideia dos três mundos, então você vai ter dois mundos paralelos que existem as mesmas pessoas, mas elas são diferentes. Contudo, existe um nó infinito ligando. Eles vão usar o símbolo do infinito também, dizendo que estão ligados. Mas que para resolver esse problema desse mundo, esse vai e vem do passado, presente e futuro, teria que existir um terceiro mundo. E esse terceiro mundo é a concepção do mundo espiritual, é a concepção do mundo divino. Então, isso prova que tem tudo a ver com as bases da alquimia. E notem isso, onde você tem Adão e Eva vindo do paraíso, é da onde começa, de Deus. Eles falam da partícula de Deus, da criação do universo, da criação da terra, e da ideia do Adão e Eva, e do pecado original, da origem de todo o mundo. Compreenderam? Trabalho com essas concepções bíblicas, cristãs, e às vezes até um pouco cabalística. Nós temos a famosa medalhinha de São Cristóvão, que carrega Jesus para atravessar o rio, essa é a ideia, que é o padroeiro dos viajantes. Então simboliza também essas viagens no tempo. O nome Jonas, para o Jonas, é a viagem de Jonas também na Bíblia. Jonas faz uma viagem na Bíblia para poder anunciar o ataque à cidade, e ele acaba tendo esse medo, ele é engolido pela baleia, e dentro dessa baleia ele passa por toda uma situação para sair pela garganta da baleia, conseguir ficar vivo e dar o seu aviso. Ou seja, é uma jornada. Jonas tem uma jornada, da mesma forma que o Jonas bíblico tem uma jornada, da mesma forma que todo ser humano tem uma jornada, e tudo precisa saber o que quer. O que você quer realmente, como eles colocam na terceira temporada de Schopenhauer? Você tem certeza do que você quer? Você pode conseguir o que você quer, mas será que o que vem junto com o que você quis vai ser bom ou vai ser ruim? Isso nós não sabemos, olha só. Então, eles trabalham com a criação, trabalham com essa relação do pensamento humano, que é muito bacana de se ver, trabalha com a ideia da água, compreenderam? Com a ideia da água, que simboliza essa corrente, esse caminhar, essa transformação, É tanto que você tem situações no lago, você tem muitos momentos de chuva, você tem um momento de rio, um rio celestial, vocês perceberão um rio celestial nesse momento, você tem um momento do fogo, da grande luz que seria Deus. Então São Paulo fala sobre esse grande fogo que ninguém consegue enxergar Deus por esse brilho. Você tem no episódio do arbusto ardente com Moisés desse grande brilho. Você tem no próprio Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus,
A passagem que diz que Brahma, o grande deus hindu, é luz pura, tem brilho de 1000 sóis, por isso que ninguém consegue ver Deus. E eles trabalham com a dualidade de Dark, as trevas, que tudo é trevas, e faz essa luz, e que Deus está nesse jogo, e Deus cria a água, e cria a terra, e cria o fogo, cria o ar. Eles brincam com isso, que são símbolos alquímicos. E quando eles jogam nesses símbolos alquímicos justamente a triqueta como símbolo, né? O infinito é outro símbolo que usa, que liga os dois mundos. A triqueta liga os 3 mundos, o mundo da Eva, o mundo do Adam e o mundo espiritual, que é lá que vai descobrir a origem, é lá que vai conseguir desmanchar tudo isso, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais do filme do que eu estou dizendo. E a gente percebe que também fala da Terra, dessa ligação que o homem está na Terra. E se vocês perceberem, a triqueta simboliza esses 3 pontos, tá ok? Esses 3 mundos, da mesma forma que a Igreja Católica a adotou para simbolizar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se você perceber, dentro da própria alquimia, o 3 não é o perfeito é o 4, é o número 4. E a triqueta, então, presta atenção galera, ela forma 4, tá ok? 4 folhas dentro da sua formação geométrica. Ela tem 3 pontas, mas ela tem 1, 2, 3 e a do meio, 4 folhas. E esse quaternário dentro da alquimia significa a terra. Olha que interessante. E por incrível que pareça, com o passar dos anos, a própria Igreja Católica e a cristandade sentiu necessidade desse lado feminino e masculino, dessas oposições, tá entendendo? Em colocar isso presente, olha só. Tá entendendo? Na cristandade. E hoje a Sagrada Família, né, no Santíssimo Pai Eterno, você tem a triqueta e você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo representado pela pomba dentro do cristianismo católico e a Maria. A Maria ela fica abaixo. O que seria essa Maria? Justamente a terra, o nascimento do homem, a origem, o pecado original com Eva e a redenção da mulher ao ser mãe. E a mãe ter criado do próprio Deus. É uma relação magnífica a significação da triqueta dentro da alquimia. Então, né, outro ponto de extrema importância foi a tábua da esmeralda de Hermes Trismegisto, que eu vou fazer a leitura dela para a gente falar um pouco sobre Dark, ver o que eles tiraram dela, tanto que o Noah tinha tatuado o que está escrito na tábua de Hermes Trismegisto. Né? Nós temos cópias dessa tábua, a gente não tem ela de verdade, não existe, nós temos cópia lá na antiguidade dela, mas eu vou deixar isso para o nosso documentário sobre a alquimia, que brevemente vai estar no canal. E aí a gente pode dizer o seguinte, olha só que bacana, né? Tô aqui com o que está escrito na tábua da esmeralda e a gente vai entendendo e percebendo isso dentro das 3 temporadas de Dark. Né? É verdade, sem falsidade, e extremamente real, aquilo que está no alto é igual àquilo que está embaixo. Ou seja, a ideia de 2 mundos, a ideia da dualidade, que seja o céu ou o inferno, a escuridão ou a claridade, o que existe em cima existe embaixo, igual, é a primeira frase, né? Para perpetrar os milagres de uma coisa. Ou seja, para perpetrar os milagres de uma coisa. É o que está na tábua de Hermes Trismegisto, ou seja, a criação. Essas dualidades da criação, ela perpetra, como diz a própria tábua da esmeralda, né, perpétua o milagre, perpetrar os milagres de uma coisa, a criação. Por isso essa dualidade é fundamental. E como todas as coisas derivaram de uma, a unidade, pelo pensamento de uma, o pensamento divino, assim todas as coisas nascem dessas coisas, nascem dessa coisa. Quer dizer, ele coloca essa unidade, tá? E diz que tudo nasce dessa coisa. O pensamento dessa coisa, gerando a dualidade. Qual é a ideia? Você tem uma unidade, que é Deus, e esse pensamento divino faz esse milagre da criação, que gera uma dualidade, tá ok? E aí você tem um ternário de Pai, Filho e Espírito Santo, olha só, tá entendendo? E essa dualidade do negro, escuro, homem e mulher, a significação de Adão e Eva, tá entendendo? E a necessidade do que está em cima está embaixo com o pecado para gerar a criação do mundo.
pois ela vai ser tentado por, digamos, se em cima é o céu, embaixo é o inferno, tentado pela serpente, tentado pelo demônio, fundamental, de certa forma, para a criação. É o que pensa a alquimia. Por isso que a igreja tanto condenou a alquimia, estão entendendo? E aí ele continua, né? Assim, todas as coisas nascem desta coisa por adoção. Por adoção. É a hora, então, que Deus cria tudo, mas essa criação é uma criação por adoção. Voltar a Deus, voltar a essa partícula divina, ou voltar a esse terceiro mundo espiritual, é você ser adotado por ele, se integrar a ele e anular a sua individualidade, segundo o pensamento alquímico que vai estar trabalhando nas séries de Dark. Ele continua: o sol é o seu pai, ó lá a luz, pá! A lua é a sua mãe, ó lá, a necessidade para a criação. O vento trouxe no seu ventre a terra e a sua arma, olha lá. A questão da triqueta e do quaternário, onde aquele centro da triqueta significa a terra, porque o vento traz a terra. O vento traz a existência da terra, traz a existência dessa fertilização que a terra tem. Tá entendendo? Do nascimento do ser humano, do pó veio, pro pó volta e tudo que existe na terra. E o vento que trouxe. Por isso que você tem lá no túnelzinho a Ouroboros, que é a serpente que come o próprio rabo. Um dos significados dela é esse ciclo da criação. E quando eles abriam a porta, onde está escrito, né, assim o mundo é criado, ventava. Aí, é o vento, é trazer o vento. Por isso que existe uma série de alegorias alquímicas relacionadas a isso. E ele continua: a sua força e poder são absolutos quando transformados em terra. Tu separarás a terra do fogo, o subítio do grosseiro, o suavemente e com cuidado. Ou seja, o homem é responsável por separar tudo isso e entender tudo isso. Era o que os alquimistas queriam fazer. Ela recebe o poder das coisas superiores e inferiores. Por este meio, tu terás a glória do mundo. E devido a isto, toda obscuridade fugirá de ti. Ou seja, o conhecimento. Quando Eva come a maçã, você recebe todo esse conhecimento. E o homem, então, tem que descobrir tudo. E nesse momento, né, o Tannhäuser, que é o relojoeiro, ele conserta a máquina, ele se relaciona com o tempo, ele quer dominar o tempo e o espaço, porque a criação é o tempo e o espaço. É o que, por fim, todo mundo quer, o grande segredo da criação. A criação, o ato de criação e o tempo e o espaço que a gente quer atravessar, quer dominar, quer voltar atrás, quer ir à frente. Olha que interessante. Então isso também buscava o alquimista. No interior disto está o poder. Olha lá. Está o poder. Essa partícula de Deus, eles fazem essa busca, eles ficam fazendo essas buscas como os alquimistas ficavam. Né? Aonde está esse poder? Porque na tábua da Esmeralda, ali está esse poder, o mais poderoso de todos os poderes. Pois ela superará todas as coisas subtis e penetrará todas as coisas sólidas. Ou seja, então existe uma força que você conseguindo entendê-la, ela está em toda a matéria, em todas as coisas sólidas. Existe essa partícula, existe essa partícula que seja ela espiritual ou em que situação ela se encontra. Aí, diz Hermes Trismegisto na Tábua da Esmeralda, assim foi criado o mundo. Uma das grandes frases usadas, né, nas 3 temporadas. A partir disso, existirão e surgirão adaptações admiráveis, cujos meios para atingi-las estão aqui. Ou seja, aqui estão meios de você criar coisas admiráveis, descobrir coisas admiráveis até chegar a esse ponto de descobrimento. É o que está escrito na Tábua da Esmeralda. E é o que o seriado Dark trabalha nas suas 3 temporadas. Né? E por essa razão, chamam-me Hermes Trismegisto, possuindo as 3 partes da filosofia do mundo. O que eu disse sobre as operações do Sol já se realizou. Ou seja, no momento em que a luz se fez, diz Hermes Trismegisto na Tábua da Esmeralda, né? Agora no final, o que eu disse sobre as operações do Sol já se realizou. Ou seja, já se fez a luz, já se fez essa grande partícula dentro dessas trevas. Ou seja, ele anuncia que tudo isso que ele falou antes já começou. E o homem tem a capacidade de descobrir esse poder.
Então os alquimistas corriam atrás disso, tá ok? Você tem toda uma simbologia da alquimia em Dark, de extrema inteligência, indico com vocês com muita vontade. E aqui no Historizado Company, com certeza eu vou fazer um story doc sobre alquimia, uma sériezinha sobre alquimia, onde a gente vai mergulhar nessas alegorias e tudo mais. Se gostou, indica para quem gosta da série, divulga para quem gosta da série, dá o seu sininho aí para receber notificações, não deixa de dar o seu like, tá ok? Se inscreva no canal, porque agora você já ficou historizado. Um abraço!